Fala galera, Zaburima na área, tamo junto! Olha só, a nossa parceria História em Casa, História é Vida. Estamos aí entrando na nossa sequência de episódios da segunda temporada de Tudo é História. E para continuar nessa sequência, um assunto muito importante. Aliás, é bem atual, mas ao mesmo tempo também é histórico. A história e as guerras de narrativas. Roda a vinheta, mas olha só, temos junto aqui, lembrando para vocês que sempre estamos presentes nas grandes batalhas aí, tá bom? Beleza? Tamo junto, galera. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, para a gente poder pensar, falar aí sobre o que é as guerras de narrativas, nós temos que pensar também o que são as narrativas. A ideia de que narrativa é tudo aquilo que se produz ou que se fala sobre uma determinada ideia ser contada. Você tem a narrativa ficcional, você tem a narrativa que é feita como história contada, a narrativa que tem como lógica aí narrar um fato, um acontecimento, ou tudo aquilo que está relacionado ao fazer dos humanos, ou que pode também ser visto como ações que tem que contar ou falar sobre alguma coisa. Você está narrando um acontecimento, certo? Ou narrando uma história. Pode ser inventada. Todo tipo de narrativa, ela tem uma ideia de contar algo. Mas a narrativa histórica é diferente. A narrativa histórica tem como lógica, então, dentro da ciência história, nos nossos vídeos anteriores nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o que é historiografia, sobre o que são teorias históricas, são correntes historiográficas. A narrativa histórica, ela é ciência, ela é feita com método. Quando a disciplina história surgiu lá no século XIX, ela nasceu para poder então ser enquadrada dentro das ciências humanas como uma ciência. E tinha como lógica então lá na primeira corrente historiográfica, por exemplo, o positivismo, ter que ter um método. E o método é a análise da fonte. Tem a lógica, obviamente, da presença do historiador naquilo que ele está lendo, naquilo que ele está, então, demonstrando. Então, pessoal, obviamente que a história, como narrativa, ela é diferente da narrativa contada por algum tipo de outra linha. Por exemplo, o escritor que quer contar ou fazer um romance, ele tem uma narrativa diferente. Ele não está preocupado pela tentativa de buscar, entre aspas, uma verdade ou comprovar algo. Não quer dizer que a história ou a historiografia está sempre, então, com a verdade em primeiro ponto. A verdade é muito subjetiva, porque você tem uma maneira de contar algo. O historiador, pessoal, é um homem do presente que olha para o passado. Então ele pode também, e aliás, esse mito do historiador neutro não existe. Todo historiador é um homem, é um homem, uma mulher, que tem no seu ser, obviamente, a existência do presente olhando para o passado. Então ele tem uma ideologia política, ele tem uma maneira de pensar o mundo, ele está carregado de teorias das suas leituras e, obviamente, que ele insere um método na sua narrativa. Esta, então, é a narrativa histórica científica. E, obviamente, que a narrativa que é corrente, tanto a ficcional como a narrativa que é contada jornalística, por exemplo, ela tem ali uma maneira de contar ou de fazer os seus pontos de vista. Quando a gente traz isso para o âmbito das guerras, e aí a gente pode usar, por exemplo, o que está acontecendo atualmente, no caso da guerra da Ucrânia, ou seja, a Rússia versus a Ucrânia, está tendo, obviamente, uma guerra de narrativas sobre os fatos que estão sendo transcorridos. Isso abre até pressupostos para próximas discussões, para próximos vídeos. Por exemplo, dá para a gente falar sobre a ideia da guerra híbrida, que é um outro assunto que também está acontecendo dentro desta guerra da Ucrânia, e já vinha acontecendo, e é histórica, o início da chamada guerra híbrida, lá no começo do século XXI, como, por exemplo, a guerra ao terror, frente ali à lógica que os americanos criaram ao invadir o Afeganistão e o Iraque. Guerra híbrida é um outro assunto, assim como o negacionismo também. O negacionismo é um outro assunto, podemos abrir um outro vídeo a falar sobre o negacionismo. Mas o que seria uma guerra de narrativas? Entendido que a história é uma ciência, entendido que a história ela em si insere métodos para se produzir, e é necessário, como nós falamos
falamos no vídeo anterior, a história do tempo presente. A história, ela precisa de um distanciamento para poder, então, ter uma análise crítica sobre aqueles fatos. Muitas vezes, produzir a história no tempo presente é estar no calor do fazer as coisas. Tem uma frase muito famosa, pessoal, que não se sabe de quem é o autor, mas você fala que na guerra a primeira vítima é a verdade. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Falam que essa frase foi falada por Winston Churchill, mas também é ligado a um dramaturgo grego chamado Ésquilo e outras várias pessoas. Não se sabe ao certo, mas não importa. Mas é interessante pensar essa frase. Na guerra, a primeira vítima é a verdade. Por quê? Porque há uma batalha para saber quem é e quem está com a verdade. Durante muito tempo, né, a gente tem a ideia de que a história é falada por aqueles que venceram. Então tem essa ideia de falar que a história dos vencedores e a história dos vencidos. Por exemplo, muitas pessoas falam, se a Alemanha tivesse vencido a guerra, ou no caso, tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, será que o Holocausto seria contado de forma diferente? Isso é uma questão a ser posta. A Alemanha perdeu a Segunda Guerra e foi então e veio à tona todas as atrocidades que a Alemanha fazia dentro do seu território em relação às perseguições raciais contra judeus e outras minorias. Nesse sentido, obviamente que houve uma narrativa dos aliados em demonstrar aquilo e mostrar para o mundo o que os alemães faziam. Obviamente que nós estamos aqui brincando com a verdade ou a mentira, mas houve o fato. Mas como foi finalizado o fato é uma construção de narrativa. Da mesma maneira que se os alemães tivessem vencido a guerra, talvez nós nem soubéssemos o que tivesse acontecido dentro da Alemanha. Quando a gente então percebe, por exemplo, pessoal, que a Guerra do Paraguai, por exemplo, a famosa Guerra do Paraguai ou a Guerra da Tríplice Aliança, que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, aqui na América do Sul, no Cone Sul, onde o Brasil construiu uma narrativa em relação à figura de Solano Lopes, o ditador implacável do Paraguai. Ao mesmo tempo que os paraguaios também criaram uma narrativa de que o Brasil foi o invasor e o destruidor da civilização da população paraguaia. A mesma coisa, pessoal, quando a gente constrói a ideia de que o colonizador português, ao adentrar nas terras brasileiras, ele criou a ideia do descobrimento, ele criou a ideia de que ele estava então ali, né, descobrindo aquele território, desbravando, e obviamente que há uma narrativa por parte dos indígenas de que houve um genocídio indígena, que morreram milhares, milhões de indígenas no contato com os portugueses, e os indígenas perderam a sua cultura e perderam os seus territórios. Ao mesmo tempo também sobre a construção ainda no Brasil Colônia, desse ideário do bandeirismo. Já falamos sobre isso, né, na questão da destruição de monumentos numa outra série nossa. Por exemplo, os bandeirantes desbravadores, isso é uma narrativa, ao mesmo tempo que há uma comprovação de que os bandeirantes também assassinavam e caçavam indígenas. Então há uma narrativa de outro lado. Esta guerra ou batalha de narrativas, pessoal, a história sempre conviveu. A diferença é que no método histórico é possível ter várias narrativas. A gente vê muito essa fala dos negacionistas dizendo assim, temos que olhar o outro lado da história. A história não tem um lado, a história tem vários lados, desde que seja feita dentro do método histórico, com comprovação de fontes, análise crítica, teoria e, obviamente, defendida e rascunhada entre os pares. Isso é a história como narrativa historiográfica. Agora, falácias, dizer, construções, geralmente está carregada de sentido político ou ideológico. Na questão da Ucrânia, agora atualizando, a gente tem aí algo que rememora o que aconteceu, por exemplo, lá no período da Guerra Fria, onde, por exemplo, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, criavam uma narrativa sobre a demonização do que era o bloco comunista. Ao mesmo tempo que o bloco comunista, liderado pela União Soviética, também construía um estereótipo e uma narrativa em relação ao capitalismo americano. E obviamente que havia muito essa questão de um ou outro querer destruir a ideologia de um ou de outro, no sentido de construção de narrativa. Olha, o que está por trás da cortina é ruim, por isso que eles não deixam ver. Olha, ser apenas um capitalista é ruim porque eu só penso em dinheiro. Isso são construções e também
guerras de narrativas. Atualmente, na guerra da Ucrânia, nós conseguimos perceber, né, que há uma guerra de narrativas muito clara. Por um lado, a Rússia construiu uma narrativa de que a Ucrânia seria um laboratório de produção de armas químicas do Ocidente, que dentro da Ucrânia tem lá milícias neonazistas que ficam atacando os russos dentro do território ucraniano, e que também a Ucrânia está se bandeando para a OTAN e as armas da OTAN vai entrar nas bordas do território russo, e por isso justifica a incursão russa dentro da Ucrânia para então se proteger de um avanço da OTAN por parte de um território que é vizinho da Rússia. Por outro lado, a Ucrânia vai construir uma narrativa de que a Rússia, no caso, está então aí, né, ferindo a liberdade de democracia ucraniana por eles quererem, por exemplo, participarem de uma organização militar chamada OTAN, ou de que eles podem ter a escolha de querer entrar ou não na chamada União Europeia, e que isso é a democracia deles e eles estão decidindo isso. Nesse ponto, então, pessoal, a narrativa ucraniana, ela se torna um pouco mais forte do que a narrativa russa. Por quê? Porque aí vem a questão midiática, que faz parte um pouco da guerra híbrida. Ou seja, a ideia de que o Ocidente, encabeçado pela defesa militar da OTAN, pela União Europeia e principalmente pelo poder de comunicação dos Estados Unidos, vai criando então essa narrativa de que os russos são ruins, são invasores, e que tudo que está acontecendo é apenas um ímpeto desse presidente Vladimir Putin. E essa narrativa, nesse sentido, está colando mais no mundo, ou seja, está criando uma ideia de que o mundo ocidental está sendo representado pelo querer da Ucrânia de não mais ser uma espécie de país satélite da Rússia. E isso, então, é uma narrativa criada pelo Ocidente. Por conseguinte, a Rússia tenta desmoralizar essa narrativa internamente. Mas o que se mostra é que nessa guerra de narrativa, a Rússia está perdendo. Pelo fato, principalmente, dela então oprimir as tentativas dentro da própria Rússia de mostrar que os russos não estão totalmente favoráveis às ações do presidente ucraniano, às ações do presidente russo de querer aí, então, né, responder com fogo uma atitude do país da Ucrânia. Nesse ponto, pessoal, as guerras de narrativas, elas acontecem nos meios jornalísticos, nos meios midiáticos e no advento da internet, obviamente, que as fake news, elas são muito fortes. Isso é uma outra história. Aliás, nós já falamos sobre a ideia da história e a memória na era da internet. Também é um vídeo nosso que vai estar passando aqui em cima. E, obviamente, né, pessoal, que podemos abrir para novas discussões. Falar um pouquinho sobre o que é guerra híbrida e também falar sobre negacionismo. Ou, nessa discussão de hoje, falamos sobre guerras de narrativas, citamos o exemplo da Ucrânia e deixo para vocês aí, faz nos comentários, peçam aí discussões, História em Casa, História Vida, essa é a nossa parceria. Se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Gustavo Lima na área, tamo junto, tchau, tchau pessoal, valeu. Beleza. Obrigadão, tá, Lari? Imagina. Aí se você conseguir mandar hoje pra mim, tá?